Quero estar neste momento cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da nossa escola bíblica. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva para nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Ou entre diretamente ali, ou ao receber o link, se inscreva, compartilhe com os seus amigos. Quero lembrar a todos que todos os domingos, às 9 horas da manhã, estamos ao vivo com a nossa escola bíblica e também às quarta-feiras, às 19h30, estamos ao vivo pelo nosso Facebook, Paulo.Delanhese, com uma mensagem de Deus ao seu coração. Título da aula de hoje, lição de número 7, Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Quero deixar alguns versículos para a sua meditação, para parâmetro da nossa aula de hoje. Daniel 5:12, você pode conferir aí na sua Bíblia. 1 Reis 8:44, Hebreus 11:33, Deuteronômio 19:20, Salmo 91, verso 1, Salmo 1, verso 1 e 3. Diz-nos o texto áureo. Salmo 34, verso 17. Chama o justo e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. A verdade prática nos diz: a vitória do cristão está em perseverar-se na fidelidade a Deus em qualquer circunstância. Então, a vitória nossa está em quando perseveramos, em servir ao Senhor, em adorar ao Senhor, em nos humilhar diante do Senhor. Leitura de base para a aula de hoje, Daniel 6, 5, 7, 8, 22 e 24. Nos diz assim a palavra de Deus. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei de seu Deus. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme e interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fazer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assim a escritura, para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. O meu Deus então enviou o anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Aí está o que aconteceu com os inimigos de Daniel, daqueles que se levantou contra o servo do Senhor. A introdução da aula de hoje nos diz que os príncipes ciumentos armaram uma cilada para Daniel. Eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. Embora fosse um empregado do rei, conseguia encontrar tempo para se dedicar à oração da tarde, da manhã e ao meio-dia, de acordo com o costume hebreu. Salmo 55, verso 17. Que possamos seguir o exemplo de Daniel, pois através do poder da oração, os leões são vencidos. E eu vou mais além. Através do poder das orações, o diabo é vencido, a carne
é vencida, o mundo é vencido, o Covid-19 é vencido, qualquer afronta que vir sobre as nossas vidas é vencido. Daniel foi vital na reorganização do reino. Uma das responsabilidades de Dário foi reorganizar o reino de Babilônia, recentemente conquistado. Daniel 6, 2, 3. Nomeou 120 sátrapas, Daniel 3, 2, para auxiliar no reino. Esses foram colocados sob as ordens de 3 administradores, um dos quais era Daniel. Daniel foi um administrador extraordinário. Por isso, Dário planejava torná-lo responsável pela administração do reino. E isso provavelmente criou inveja entre os demais. Daniel tinha um espírito excelente. Os governantes, assim como a igreja, necessitam de homens que tenham o caráter puro e honesto como Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 2. Era dotado de um espírito excelente. Uma das virtudes básicas para o ofício de dispenseiro é a fidelidade. O cristão deve primar pela fidelidade. Os servos infiéis se empenham mais em servir a si mesmo. Daniel era fiel em tudo que fazia, tanto ao rei quanto para com Deus. Essa era a grande virtude de Daniel. Daniel era um servo muito excelente. A negligência e a imprudência, relaxo, descaso, desleixo e omissão são a maldição para aqueles que agem assim. A maldição está reservada aos negligentes. Maldito aquele que fazer a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias 48, 10. Deus quer de cada um a excelência. O profeta Daniel foi descrito como um homem que tinha um espírito excelente. Daniel 5, 12. Daniel enfrentou a oposição dos invejosos. Daniel era conhecido na corte pelos bons frutos que produzia na vida profissional e pessoal. Seus oponentes, movidos pela inveja, distorceram os fatos na tentativa de desacreditá-lo diante do rei. Filósofo francês Bacon disse que o ciúme não tira férias. Os ciúmes e a inveja são sentimentos terríveis. O rei Saul foi dominado pela inveja, que acabou por destruí-lo. Judas Iscariote traiu a Jesus, buscava oportunidade para entregá-lo sem alvoroço, por inveja. Lucas 22, 1, 6. Daniel, no exercício de suas funções, foi traído, porém, agia com muita prudência e demonstrando ter maturidade espiritual. Essa era a grande diferença de Daniel para os demais ministros, a qual Dário havia colocado sobre o seu governo. A sua administração era uma administração excelente, justa, digna de toda honra e de toda a glória. Por isso Daniel se destacava entre os demais. Daniel enfrentou a oposição. Daniel era conhecido na corte pelos bons frutos que produzia na vida profissional e pessoal. Seus oponentes, movidos por inveja, distorceram os fatos na tentativa de desacreditá-lo diante do rei. O filósofo francês, então, dizia, como já citamos há pouco, que a inveja, ela não tira férias, mas com prudência entende-se a maneira de agir com moderação e cautela. Significa procurar o caminho e segui-lo, evitando o que considera ser forte de erro ou de dano, não só para si mesmo, como também para outro,
Provérbios 9, 10, 13, 16, 14, 15, 27, 12, Mateus 7, 24, 10, 16, Efésios 5, 15. A maturidade espiritual é resultado de uma vida marcada pela presença do fruto do Espírito Santo. 1 Coríntios 1, 9, Gálatas 5, 22 ao 23. As características desse fruto provoca no cristão um crescimento espiritual e moral, que é originário da própria natureza divina. 2 Pedro 1, 4, 2 Coríntios 5, 17, que o torna participante de todas as atitudes do Pai eterno. Colossenses 2, 10, Efésios 3, 19. Daniel enfrentou uma conspiração diabólica. Aqueles perversos formaram uma conspiração contra o servo de Deus. Daniel capítulo 6, versículos 6 e 9. Aproximaram-se do rei com louvor usual, repleto de bajulação. O plano diabólico de matar Daniel seria executado através das dirigentes do povo e da vaidade do rei. Em Daniel 2, 12 e 13, no seu plano anterior de matar Daniel, o diabo agiu através da ira do rei Nabucodonosor. Agora usou outro rei, mas com outras armas: a presunção, a vaidade, o orgulho e a vanglória pessoal dos monarcas fez com que Satanás percebesse que Daniel intercederia junto a Deus com oração e jejum para os cativos de Israel retornasse à sua terra. Então, essa era a grande arma que o diabo queria levantar para fazer com que não acontecesse essa oração e então o povo não voltasse do cativo. Por isso, desde o começo que Daniel chegou no reino ainda de Nabucodonosor, ele tentava com planos diabólicos para matá-lo através de homens que se vangloriavam e eram invejosos, soberbos. Então o rei, movido pelo orgulho e vaidade, assinou o decreto de morte. Daniel 6:7. Ainda hoje, muitas leis, portarias, decisões e etc. são feitas para prejudicar a igreja do Senhor. Esse é o grande motivo, o porquê precisamos ter homens de Deus na política, mulheres de Deus, para barrar essas leis neofáticas, essas leis diabólicas que se levantam contra a igreja do Senhor. Daniel foi perseguido, mas não destruído. Dar em sua vaidade, agindo de acordo com costumes locais, recebeu de muito bom grado a sugestão de seus subordinados. Ele imediatamente implementou durante 30 dias. O único Deus seria o monarca, ou seja, toda adoração deveria ser dirigida a ele como rei. E Daniel, como servo de Deus, jamais trocaria a sua adoração a Deus por adoração a um monarca, a um homem. Nós, como cristãos, não damos a glória de Deus aos homens, não damos a glória de Deus a Maria, a Pedro, a João ou a qualquer pedaço de pau, gesso ou barro. A glória, ela pertence unicamente ao Senhor. E os inimigos de Daniel sabiam que Daniel jamais trocaria a glória do Senhor. Eles sabiam que Daniel jamais adoraria ao rei, como eles sabem que nós, cristãos, não nos curvamos diante dos ídolos das nações, não nos curvamos diante dos postes de barro, pau, gesso, pedra, ouro, ou do que seja feito qualquer imagem de escultura, porque nós sabemos que o nosso Deus é espírito, e importa que ele seja adorado em espírito e em verdade. Não precisamos de uma figura, não precisamos relembrar a nossa memória. Nós sabemos que o nosso Deus está nos céus. Daniel orou ao Senhor. Daniel tinha por costume
como já falamos, 3 vezes ao dia. Se colocar de joelhos e orar a Deus. Daniel 6:10. A oração em secreto, sem alarde, é aquela que decide batalhas espirituais, baseada na obediência. 1 Reis 8, 38, 42, 44 e versículo 48. Nos momentos de crise, suplicava a Deus, se voltando para o lado de Jerusalém, porque é a cidade que escolhi para pôr o meu nome. 1 Reis 11, 36. Deus havia falado que Jerusalém era escolhida onde o nome do Senhor estava. Por isso Daniel abria as suas janelas, voltado para Jerusalém, e orava a Deus. Em Jerusalém estava o templo de Deus nos dias de Daniel destruído, centro da unidade nacional e símbolo da fé e da existência do povo escolhido. Em 3 horas do dia, os judeus faziam oração às 9 da manhã, às 12 e às 15 horas. Davi assim fazia. Salmo 55, verso 17. Pedro e João subiam ao templo para a oração às 15 horas, que era a hora nona dos judeus. Atos 3:1. A oração de Daniel foi uma oração repleta de humildade. Se punha de joelho. Isso fala de submissão, entrega total a Deus. Jesus, sendo Deus, orou assim. Lucas 22, versículo 41. Daniel agradeceu em meio à aflição, mesmo ele sabendo do edito. Deus para ele era superior a qualquer edito ou qualquer ordenança, mesmo estando a sua vida ameaçada de morte. Daniel não só pediu ao Senhor livramento, ele orou com gratidão a Deus, orava e dava graças. A gratidão e o louvor geram vitórias. 2 Crônica 20, 15 e 22. Daniel estava acostumado a orar na crise, apenas manteve a mesma conduta. Existe cristão que só ora mediante as crises ou necessidades agudas. Isaías 26, 16, 20. Há aqueles que, para orar, precisa do aperto. Mas nós aprendemos pela palavra do Senhor que devemos orar ao Senhor em todo tempo, na bonança como também na tribulação. Daniel sabia da terrível emboscada. Como leões, aqueles homens invejosos estavam esperando o momento de atacar. Daniel não tinha nada a esconder, por isso sua aparente desobediência logo foi descoberta. Ele foi apanhado orando e suplicando a Deus. Daniel capítulo 6, versículo 11. Para Daniel, o mais importante era buscar a presença de Deus e não importa a situação que estava correndo a sua vida. Devemos fazer do governo soberano de Deus e do correto relacionamento com Ele a mais alta prioridade de nossa vida. A intranquilidade ou preocupação ou incoerência, pois revela dúvida a respeito da soberania e vontade de Deus, nos desviando dos verdadeiros objetivos da vida. Deus satisfará todas as necessidades daqueles que arriscam tudo por Ele. Mateus 19, 27, versículo 29. Daniel foi lançado na cova dos leões. Nada na vida de Daniel era oculto aos homens e principalmente ao rei Dário. O rei caiu em contradição, pois assinou uma lei contra seu mais fiel servo, não podendo voltar atrás. Mas ainda assim, tentou salvar a vida de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 14. Pressionado o rei se viu obrigado a cumprir a lei, mandando Daniel à cova dos leões, dizendo: o teu Deus, a quem continuamente serve, ele te livrará
continuamente serve, ele o te livrará, diz Dário. O próprio Dário sabia que Deus ia livrar Daniel daqueles leões. Daniel enfrentou o edito do rei. O vaidoso rei ordenou que Daniel fosse levado e depois lançado na cova, cheio de leões famintos, tal como os 3 amigos do profeta tinham sido lançados na fornalha ardente. Daniel capítulo 3, versículo 11 ao 21. Quando Daniel estava sendo lançado na cova dos leões, o rei expressou o desejo de que Deus o protegesse, pois Daniel confiava nele. Daniel 6,16. Você já parou para pensar nessa bela cena? O rei Dário sendo usado por Deus e profetizando o livramento de Daniel, porque Deus estava com o seu servo que havia sido fiel a ele, mesmo diante da sentença de morte. Daniel enfrentou uma terrível sentença para que a entrada da cova não fosse violada. O rei, à semelhança do que fez Pilatos, mandou que trouxesse o selo real, o anel e o selo de seus grandes, selando assim a pedra. Era esse o costume daqueles dias, selar a entrada de uma cova, quando havia nela alguém vivo ou morto. Josué 10,16, Daniel 6,17, Mateus 27,66. O selo real dizia às pessoas que se mantivessem afastadas sob pena de morte. O monarca não dormiu aquela noite. Aqueles que conhecem e são fiéis a Deus jamais serão abalados em sua confiança. Salmo 91, verso 10. Romanos 5, versículo 3. Em meio às aflições, a graça de Deus nos capacita a buscar mais diligentemente sua face, produzindo um espírito e um caráter perseverante, nos fazendo triunfar sobre tudo. Daniel enfrentou o arrependimento do monarca. O rei Dário ficou desanimado, chegando a perder o apetite. Daniel 6,18. Naquela noite não permitiu que houvesse som de música. Dário não conhecia o Deus verdadeiro. Por isso, diante da dificuldade, não dormiu, não comeu. Ele foi vencido pelo desânimo. Todavia, aqueles que têm Deus como Pai, mesmo diante da adversidade, conseguem seguir em frente. Não fica parado, prostrando diante das circunstâncias desfavoráveis. Ele confia no Senhor. Aquele que tem Deus, aquele que conhece o Deus do livramento. Deus é um Pai amoroso que cuida dos seus filhos. Deuteronômio 11:2, Salmo 50, verso 17, Jeremias 17, versículo 23. Quem está consciente desta realidade não se deixa abater em meio às tribulações. O crente que confia não fica estagnado, nem mesmo diante de leões famintos, porque ele conhece o seu Deus. Por isso, nada pode abatê-lo, nada pode tirar o seu ânimo. Daniel foi poupado na cova dos leões. O que aprendemos é que às vezes Deus permite os leões, às vezes Deus permite a cova, às vezes Deus permite a prisão, às vezes Deus permite a enfermidade, não porque Ele não pode nos livrar daquela situação, mas porque Ele quer nos livrar naquela situação, para mostrar o seu poder, para mostrar a sua glória. Porque Deus poderia ter mudado todo o quadro, e Daniel não teria ido para a cova dos leões. Os jovens não teriam ido para a fornalha, mas os inimigos diriam: a lei de Dário foi mudada, não valeu. Mas o que Deus fez? Deus permitiu os 3 jovens, amigos de Daniel, ir à fornalha. Deus permitiu Daniel ser lançado na cova dos leões, para livrá-los
lá dentro, para que o milagre fosse maior, para que o nome e a glória do Senhor se manifestasse através dos seus servos. Ao amanhecer, o rei foi espiar a cova dos leões, Daniel 6,19, pois estava muito temoroso em olhar para dentro da cova. Dário esperava que Daniel fosse salvo por Deus, a quem servia. Daniel 3,17, 6,16. Deus socorreu, protegendo Daniel. A resposta do profeta ao rei é a prova de que o Senhor provém os milagres. Um milagre é uma exibição do poder divino, de maneira incomum, extraordinária. Daniel 6,22. Hoje em dia as pessoas têm procurado atalhos, mas os princípios de Deus para as nossas vidas nunca vão mudar. Precisamos ter uma fé sólida, firme. Muitas pessoas ouvem vozes, mas o cristão verdadeiro ouve a voz de Deus. Porém, é bom lembrar que quanto mais perto do milagre, mais dificuldades aparecerão. Mas em Jesus somos fortes. A natureza de Deus que existe em nós não permitirá que venhamos deixar a bênção escapar. O nosso Deus é o mesmo Deus de Daniel. Deus havia enviado seu anjo para livrar Daniel. O escritor da Epístola aos Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Ou seja, os anjos de Deus são ministros nossos para nos ajudar, pois nós somos aqueles que herdaremos a salvação através do sacrifício perfeito de Cristo. Não só as Escrituras, mas também a teologia judaica, helenista, desenvolveu uma noção sobre como Deus faz os anjos servirem aos homens, protegendo-os de inúmeras maneiras. Vários versículos do Antigo Testamento refletem algo sobre isso. No Novo Testamento, o testemunho também sobre os anjos é abundante. Lucas 1,13, Lucas 1, 26, 27, sendo mencionado mais de 175 vezes casos de anjo. O rei se alegrou com o livramento de Deus na vida de Daniel. Então o rei muito se alegrou em si mesmo. Daniel 6,23. A alegria do monarca foi motivada pela grande liberdade que Deus deu à pessoa do profeta. O crente fiel sempre se alegra no Senhor, mas como o rei não tinha Deus na sua vida, alegrou-se em si mesmo. Finalmente chegou o momento de a semeadura entrar em vigor. O apóstolo Paulo recomenda: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Gálatas 6, versículo 7. Os acusadores de Daniel seriam punidos. Daniel 6, 24. Quem abre uma cova, nela cairá. Eclesiastes 10, 8 e Provérbios 26, versículo 27. Os inimigos de Daniel receberam exatamente o que haviam planejado contra ele. Foram lançados na cova dos leões, juntamente com suas esposas e filhos. E a Bíblia diz que antes deles cair, os leões os despedaçaram, porque eles eram corruptos e invejosos, eram do maligno, não eram de Deus como Daniel, que foi parar na cova dos leões, mas Deus fechou a boca dos leões, porque lá estava o homem de Deus, lá estava o servo do Senhor, lá estava alguém que temia a Deus, diferente desses homens ímpios. Seus inimigos não irão triunfar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus lhe dará vitória e dará a paga aos seus inimigos. É o que nos diz e nos garante
a palavra de Deus. Deus sempre atuou livrando seu povo das investidas do maligno. Ele poupou Noé do dilúvio, Gênesis 7, 1, 5. Protegeu Ló da destruição de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, 14 e 20. Abraão no Egito, Gênesis 14, 1, 18. Foi poupado, foi livrado. Israel das mãos opressoras de Faraó, Êxodo 18, 8, 11, também recebeu livramento. Davi da inveja de Saul, 1 Samuel 18, 8, 15, recebeu livramento. Eliseu do exército da Síria, 2 Reis 6, 10, 23. Paulo no naufrágio, Atos 27, 28, foi poupado a sua vida e de todos que estavam com ele na embarcação, como ele havia profetizado. Entre tantos outros, ele é o guarda fiel de seu povo. Salmo 121, devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. 1 Pedro 5, 6, 11. Ele nos deixou a promessa de estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 20. O rei promulga um decreto de bênção para Daniel. Após a tempestade, após a luta, após a aflição, vem a bonança, vem a vitória. E agora Daniel irá gozar desta bênção na sua vida, porque ele foi fiel ao Senhor. Vale a pena, meu irmão, minha irmã, você ser fiel ao Senhor. Nabucodonosor, no 3º capítulo, sentiu-se impelido a assinar um decreto, na qual reconhecia a grandeza de Deus e convocava todos os seus súditos a respeitá-lo. Dário também se sentiu impulsionado a fazer o mesmo. Um rei pagão, publicando tal programações, é uma amostra da sabedoria divina, que pode fazer com que seu extraordinário poder seja divulgado por meio das mais estranhas circunstâncias, né? Deus faz o ímpio dizer que ele é o único Deus, porque o Senhor é Senhor. O capítulo 6 termina declarando a prosperidade de Daniel no reinado de Ciro Persa. Ele era um varão bem-aventurado, como bem descreve o salmista Davi, no Salmo 1, onde afirma ser o homem fiel como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Daniel 6, 28. Daniel prosperou no reinado de Ciro, no reinado de Dário, no reinado de Nabucodonosor, porque era fiel a Deus. Se você quer prosperar neste mundo, se você quer ter vitórias neste mundo, seja fiel ao Senhor. Conclusão: até a boca do leão Deus pode arrancar. A vítima, quando tudo parece sem esperança de salvação, recebe o livramento do Senhor. 1 Samuel 17, 34, 35. 2 Timóteo 4, 17. Só pela fé em Deus podemos resistir às astutas ciladas do diabo, que vem para tentar nos destruir. 1 Pedro 5, 8, 9. Os anjos ministradores, embora invisíveis, estão ao nosso redor e interpretam os golpes e tramas dos nossos adversários para desbaratiná-los. Deus ainda envia seus anjos para fechar a boca dos leões, para que não firam seus servos, forte e cônscios de retidão perante Deus e o homem. Andemos diante de Deus com retidão, e a paz esteja sobre nós, certo de que somos imortais, enquanto não concluirmos nosso trabalho aqui, enquanto o Senhor não nos chamar. Somos mortais, somos racionais, somos pecadores, somos falhos, mas lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós e continuará cuidando de nós. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família. Pastor Paulo Delanhese, um grande beijo no seu coração.